Olá, amigo cliente da Habilitar. Para você que não me conhece, meu nome é Carlos e hoje eu vou trazer uma informação bem bacana para você. Comprou um carro com isenção de IPI e ICMS, está sujeito ao prazo de 4 anos, né? De acordo com a legislação estadual e federal, e o carro pereceu ou o beneficiário morreu. O carro deu perda total, foi roubado, furtado, ou o beneficiário da isenção morreu antes dos 4 anos. Como que fica, Carlos? Pode transferir? Tem que recolher o imposto? Fica comigo que eu já vou te contar tudo. Pessoal, essa é uma dúvida muito comum que chega pra gente aqui no escritório. Esse vídeo vai para você, cliente amigo da Habilitar, e até eu de volta e meia eu sou consultado até por colegas que atuam também no segmento, que tem essa dúvida, é uma dúvida bem técnica, e eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples e didática para que você consiga entender, tá certo? Mas antes de qualquer coisa, tá por aqui a primeira vez, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, curta os nossos vídeos, ativa o sininho para receber as notificações, que aí você fica sabendo tudo em tempo real que a Habilitar posta para você aqui, tá bom? Isso ajuda a gente a manter o canal ativo e postar mais vídeos de conteúdos para você, beleza? Vamos lá. Seguinte, gente, quando você compra um carro com isenção de IPI e ICMS, mesmo com a regra da medida provisória atual, você precisa ficar com o carro 4 anos. Ponto. Vamos pensar assim no exemplo mais comum, tá? Existem outros desdobramentos, mas vamos nos ater apenas a um assunto, a um exemplo que é mais comum, que as pessoas mais nos procuram. Você comprou um carro com isenção de IPI e ICMS. Esse carro está em nome do beneficiário ou em nome de uma pessoa que usa o veículo, né, que é o usuário, ou de um beneficiário. No caso das pessoas que não conduzem veículos, crianças, pessoas menores de idade, enfim. O carro está em nome de alguém que não é o condutor do veículo, mas que tem direito à isenção também. Esse carro precisa esperar o prazo de 4 anos para você usar novamente a isenção, né? Ou então comprar um outro carro com a isenção de impostos, tá certo? E aí a dúvida é o seguinte: o carro foi roubado, foi furtado, ou o beneficiário da isenção faleceu. Como que fica esses impostos? Vamos lá que você precisa entender o assunto. Existem 2 impostos incidentes, 2 isenções incidentes sobre esse carro. A isenção do IPI e a isenção do ICMS, tá? Federal, IPI, ICMS, Estado. Regras diferentes para cada uma delas. Vamos primeiro falar da isenção da federal, tá certo? A regra da federal é o seguinte: se acontecer uma dessas hipóteses de perecimento, né, roubo, furto, e o carro vai ser transferido para a seguradora, ou perda total, ou no caso de morte do beneficiário, antes de 2 anos, antes de completar 2 anos, isso não mudou com a medida provisória que nós estamos em vigor, será necessário requerer o imposto de IPI com juros, que é calculado da data da emissão da nota, obviamente sobre o imposto que você foi desonerado, tá certo? Esse é um ponto. Se é preciso fazer um processo administrativo junto à Receita Federal, pedir autorização, informar que está transferindo o veículo, o auditor vai analisar e vai autorizar você transferir esse carro para a seguradora, né? No caso, ou para os herdeiros, se for o caso. Se você fizer isso sem autorização da Receita Federal antes dos 2 anos, você também está sujeito a multa. Então, é isso. Antes de 2 anos, pede autorização na Receita Federal, paga os juros, recolhe o imposto, paga os juros e transfere para os herdeiros ou para a seguradora, ok? Passou de 2 anos, você está livre dessa incidência da Receita Federal, mas aí você ainda fica sujeito à regra do ICMS, que está prevista lá no convênio 38 de 2012, tá? Então, passou de 2 anos, começa a valer a regra do ICMS, que para qualquer efeito é 4 anos, beleza? Então é o seguinte, beleza, Carlos, passou 2 anos, mas agora com 3 anos o carro aconteceu isso. O carro deu perda total, foi roubado, foi furtado, o beneficiário faleceu, eu não vou pagar mais o imposto federal, certo? Certo, porque passou 2 anos. E o ICMS eu vou pagar? Não. Por quê? Porque o convênio 38 de 2012, ele excetua essas situações, tá certo?
no caso de transferência do veículo para a seguradora, em caso de roubo, perda total ou transferência para os herdeiros, né? Roubo, furto e perda total e óbito, falecimento do beneficiário, que seria transferido para os herdeiros, não haverá o pagamento do imposto de ICMS. Mas, se você, em qualquer tempo, não for essas exceções, será necessário recolher o imposto do ICMS, tá? Com juros, multa e correção monetária. É uma pancada, gente, porque o cálculo é feito lá com a data da emissão da nota e levando em consideração o imposto que você foi desonerado. Mas isso acontece? Acontece. Vou te dar um exemplo que a gente está fazendo aqui no escritório agora. Estou com a situação de um cliente que o carro veio com um problema técnico de fábrica e o carro, por um problema técnico, não tem condição mais de rodar. Esse carro precisará ser substituído pela fábrica, mas esse carro foi comprado com a isenção de impostos. E aí, o que vai ter que fazer? Vai ter que pagar o imposto federal e vai ter que pagar o imposto do Estado. Tá? Ele se entendeu lá com a fábrica, a coisa está se resolvendo, mas é isso, vai ter que pagar o imposto federal e o imposto do Estado. Por quê? Porque não se encaixa em nenhuma das hipóteses que excetua. Então é isso, lembrando, Receita Federal antes de 2 anos tem que recolher o imposto de IPI com juros, passou de 2 anos você não tem problema nenhum. Receita Estadual, se for antes de 4 anos, né, antes de completar os 4 anos, você tem que pagar o imposto, exceto se essa transferência se der para a seguradora, no caso de roubo, furto ou perda total, ou no caso de falecimento do beneficiário. Beleza, gente? Ó, curte aí, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal e fique acompanhando a gente na Habilitar, que aqui você fica sabendo de tudo. Um forte abraço para você, obrigado pela audiência, a gente se vê no próximo vídeo.